és pra sempre rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, Senhor. Vivo pra te adorar. Cante comigo. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Oh, adora o Senhor comigo nessa noite. Não deixarei, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Cante ele. Não deixarei. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei. Aleluia. Não deixarei. És a razão, oh Senhor. Vivo pra te adorar, Senhor. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Oh, adore o Senhor comigo aí da sua casa, cante a Ele. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar, Senhor. E que os meus irmãos estivessem aqui, mas o meu coração se alegra em poder levar um pouquinho da palavra do Senhor, e que essa palavra possa invadir a sua casa e possa ministrar o seu coração, amém? Eu quero compartilhar algo com você que está aqui em Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante. A palavra do Senhor diz assim: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com ele. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: o que discutes com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu:
Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava, espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais entres nele. Eu convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa e fazer uma oração comigo, amém? Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade de poder mais uma vez compartilhar a Tua palavra. E dessa forma, desse dia hoje, de uma maneira especial, maneira diferente, cada um na sua casa, ouvindo e meditando naquilo que o Senhor tem a falar conosco, Pai. Torna-nos sensíveis à Tua voz, que nada roube a nossa atenção de tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, mas que nessa noite, Senhor, nós venhamos estar atentos a todo o direcionamento que o Senhor há de fazer para conosco. Em nome de Jesus, Pai, prepara cada família, cada pai, cada mãe, cada filho na sua casa para ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, usa-me como instrumento, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Eu não sou nada sem Ti. Eu creio que o Espírito do Senhor nos liga e conduz a Tua palavra da maneira a qual o Senhor quer. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é uma história muito linda, né? Apesar de uma trajetória de um homem que vem sofrendo um bom tempo com o seu filho, essa história também é narrada no livro de Mateus, capítulo 17, e em Lucas, capítulo 9. E nós vemos que a história começa Jesus chegando e se deparando com uma certa situação. Só que o início de tudo, Jesus pega 3 discípulos e sobe ao monte, como sempre ele tinha hábito de fazer. Só que dessa vez ele leva 3 com ele. Ele leva Pedro, João e Tiago. E ali eles vão ter um particular com o Senhor no monte. E quando Jesus vem depois de uma noite no monte, ele se depara nessa situação logo pela manhã, vê ali os discípulos sendo indagados pelos doutores da lei, porque um pai havia levado um menino possesso de um espírito maligno que atormentava aquele jovem. E a palavra nos diz que quando Jesus chegou ali, a multidão o viu e logo foi saudá-lo. E nós percebemos no decorrer dessa história que aquele pai, ele levou aquele filho crendo que Jesus estava ali. Mas quando ele chegou, ele não encontrou Cristo. Mas ele tinha na sua consciência, por informações, porque os testemunhos corriam todas as tribos, de que os seus discípulos também curavam, também expulsavam o demônio. Então ele chega até aqueles discípulos com aquele menino naquela situação, e aqueles discípulos não conseguem fazer absolutamente nada por aquele homem. Então os doutores da lei começam ali a interrogar os discípulos, colocar os discípulos na parede. E eu fico imaginando aquela cena, o constrangimento dos discípulos diante daquela situação. Então Jesus chega e se depara com essa situação, porque mais pessoas estavam sendo aglomeradas naquele lugar. Então Jesus tenta rapidamente, de alguma maneira, já resolver tudo, para que os discípulos não fossem envergonhados. Então nós notamos que quando aquele povo vê Jesus chegando, eles já vão até Jesus para cumprimentar, para saudar Jesus.
Então eu imagino uma multidão correndo até Jesus, porque o primeiro que chegar consegue saudar, os outros não conseguem, porque aglomera muitas pessoas. E de repente Jesus olha para aqueles homens da lei e fala: olha, o que estava acontecendo ali que vocês estavam discutindo com os meus discípulos? O que estava pegando? Então de repente um homem do meio da multidão levanta sua voz e diz: olha, mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito que o atormenta, que o causa mal, que tenta tirar a sua vida. E isso já faz muito tempo, desde a sua infância. Quando Jesus pergunta, ele ali já expõe o tempo que aquela criança sofria, que aquele jovem sofria. E nós percebemos que Jesus, já sentindo que aquele homem queria transferir a responsabilidade da sua fé para aqueles discípulos, quando pergunta o tempo, e aquele homem fala o tempo que aquela criança, que aquele jovem estava sofrendo deste mal, automaticamente ele já vem meio que se defendendo daquela situação e fala: olha, Senhor, mas eu trouxe ele aqui, eu acreditei que os seus discípulos poderiam me ajudar, mas olha, não foi possível. Mas se tu podes, Senhor, tenha compaixão da gente, nos ajude. Então veja que aquele homem tenta mais uma vez transferir a responsabilidade que era dele, agora depois dos discípulos, para Cristo. Só que aí Jesus já imediatamente olha para ele e fala: se tu podes, todas as coisas é possível ao que crê. Então aquele homem não pensa em mais nada, ele simplesmente exclama, ou seja, ele grita, ele chora: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E imediatamente o Jesus olha para aquele homem, manda chamar aquele menino, trazer ele, e expulsa o demônio daquele menino. E nós muitas das vezes nos deparamos na mesma situação desse homem. Quando nos deparamos em situações difíceis, em situações a qual muitas vezes nós não conseguimos compreender o que está acontecendo, onde nós olhamos e não vemos mais a possibilidade das coisas acontecerem, nós ali não conseguimos encontrar recursos, vamos para a igreja. Fazia tempo que eu não ia, então vou para a igreja. Hoje você está tendo a oportunidade de assistir o culto da sua casa. E eu não sei você, mas para mim tem sido dias muito difíceis. Primeiro porque eu tenho que trabalhar todos os dias e deixar a minha família na minha casa. E eu creio no Deus que está protegendo a minha família ali. Mas eu estou correndo um risco, assim como muitos estão correndo. Mas eu tenho um Deus que me protege. E é isso que me dá ânimo de levantar e sair para trabalhar. É a fé que eu tenho neste Deus, a qual eu sirvo, não só porque eu estou aqui hoje, entre essas quatro paredes do Ministério Proscanel, mas é um Deus que eu sirvo desde a minha infância, porque eu pude conhecer através dos testemunhos dos meus pais, que pôde me educar e ensinar a minha vida até aqui, na presença do Senhor. E todos os princípios que o meu pai pôde me ensinar, graças a Deus eu pude trazer e aplicá-lo na minha vida. E quando eu olho para esse jovem, eu vejo um jovem que não teve nem a oportunidade de ter na sua vida princípios que o seu pai poderia inserir na vida dele. Porque desde a sua infância, diz a palavra que aquele garoto, ele já estava possesso por esse demônio. O pai não teve nem tempo de poder instruir este jovem a viver uma vida digna, uma vida normal. Aquele espírito toda vez atormentava aquele jovem. E o pai viveu isso por muitos anos. Eu acho lindo a palavra de Deus, porque aqui nós vemos um pai aonde ele tentou transferir a responsabilidade do crer. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Olha, eu vou à igreja, eu vou lá porque o pastor é bênção. O pastor, ele é usado por Deus. Quando o pastor clama, milagres acontecem. Olha, quando aquela irmã da intercessão ora por mim, eu sinto uma paz tão grande no meu coração. Eu sinto como se Deus estivesse alinhando a minha vida, amém? Eu creio nisso.
Só que não transfira a responsabilidade que cabe a você e a mim de crer e exercitar a fé, a qual nós muitas vezes ouvimos a palavra e devemos exercitá-la. Nós não podemos mais ficar no tempo onde nós só ouvimos e ficamos de braços cruzados esperando, ó Deus, estou aqui, Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades. Não, o Senhor quer que nós venhamos nos posicionar. Veja que a primeira coisa que Jesus faz é mostrar para aquele homem que todas as coisas é possível aquele que crê. Portanto, não fique intimidado diante da situação a qual nós estamos vivendo, não. Motive a sua fé. Faça com que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Comece a profetizar na sua vida milagre. Comece a profetizar na vida da sua família milagre, transformação. O mundo está precisando de você. E você precisa orar para que este mal saia do nosso planeta em nome de Jesus e que as coisas voltem ao eixo. Mas para que isso aconteça é preciso que você e eu, como homem e mulher de Deus, possamos nos mexer, possamos exercitar a fé que um dia foi brotada no seu coração e no meu coração. E muitas vezes as situações, as adversidades, elas vêm com a intenção de tentar matar a nossa fé. Aquele jovem, ele estava possesso de um espírito ao qual o deixava mudo e surdo, ou seja, sem a possibilidade de falar e muito menos escutar. Ele não conseguia, ele dependia de alguém. O pai tinha que sempre estar orientando ele, porque ele não tinha nada. Alguém tinha que protegê-lo, porque o inimigo tentava matá-lo, de alguma maneira tirar a vida daquele jovem. E quando eu olho para a Bíblia, principalmente para os evangelhos, eu vejo como o Espírito Santo foi cuidadoso, porque de tantos milagres que Jesus realizou no seu ministério aqui nessa terra, eu vejo a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, os escritores filtrando pelo próprio Espírito Santo cada um desses milagres, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ter, através de cada um dos milagres escritos nessa palavra, um direcionamento diferente, um posicionamento diferente de cada uma das pessoas a qual Jesus realizou esses milagres, um posicionamento diferente até mesmo de Jesus ao realizar cada um desses milagres. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos também um milagre tão importante, que foi aquela mulher do fluxo de sangue. É algo tão contado pela internet por tantos pastores. Nós vemos tantas mensagens lindas referente a esta passagem, a esta cura. Mas quando nós olhamos para essa mulher, nós vemos uma fé sobrenatural, meu irmão, porque ela venceu muitos obstáculos até ela alcançar o objetivo da sua cura. E nós olhamos para a vida, a história desta mulher, e percebemos que o primeiro obstáculo que ela enfrentou na sua vida foi o tempo, porque ela passou 12 anos sofrendo deste mal, desta hemorragia. Ela teve que dispor do seu tempo de qualquer jeito, porque ela precisava daquele milagre, em todos os sentidos. Ela teve que se dispor da sua condição financeira, gastou todos os seus recursos, buscou todas as oportunidades para obter ali a sua cura, mas ela não conseguiu. E naquela época, quem tinha essa doença, essa enfermidade, ele era isolado, vivia num local separado, não tinha contato, não tinha afeto com mais ninguém. As pessoas que estavam naquele local onde ela estava pelejando por algum lugar, caminhando por algum lugar, estavam na mesma condição que ela, numa situação a qual os judeus colocavam como impuro. Eu não sei você, mas se tem algo que eu valorizo muito, é o calor humano. E quando eu falo isso, eu falo do fundo do meu coração. Eu louvo a Deus por cada um dos meus irmãos, e hoje eu estou aqui olhando a igreja com cadeiras vazias, ocupada pelo pastor Fabiano, pastora Bruna, pelo Rodrigo, a Dini, pelo meu irmão Eduardo, pela Rebequinha. E eu falo para você, eu gostaria que cada um tivesse aqui, porque o calor humano, ele nos alegra. A oportunidade de abraçar o meu irmão e falar eu te amo, isso para mim
me dá um prazer muito grande, irmãos. E eu estou sentindo muita falta disso. E quando eu olho para a história dessa mulher, eu fico imaginando que se o amor, a linguagem de amor daquela mulher era o toque, era o abraço, era o afeto, isso implica em dizer que ela ficou 12 anos sem saber o que é ser amada. Eu não sei quantos dias nós estamos em quarentena, mas já faz alguns dias que eu não sei aqui abraçar muitos irmãos que eu gostaria de abraçar. A semana retrasada eu pude completar mais um ano de vida. E para mim, o domingo que foi pós meu aniversário, eu ainda mandei mensagem para os pastores e falei: olha, se tem uma coisa que está me deixando triste hoje, é não estar no final do culto e poder receber uma oração dos meus irmãos, poder abraçar e receber os parabéns dos meus irmãos. Mas muitos me mandaram mensagem e isso é maravilhoso. É você ver que a comunhão, o amor que vivemos não se resume nessas 4 paredes. Ele transpassa essas 4 paredes. Nós podemos viver esse amor aonde nós estamos, na nossa casa. Essa comunhão gostosa que nós vivemos muitas vezes aqui nesse templo, ela precisa ser vivida aí na sua casa. Você precisa se preocupar com o seu irmão muito mais do que você se preocupava quando você ouvia todos os cultos na quinta e no domingo aqui na igreja. Agora você precisa se preocupar um pouco mais, porque esse irmão pode estar indo trabalhar e correndo um risco. E você, como homem e irmão desta pessoa, precisa ligar para saber como ele está, se está tudo bem. Nós temos aqui nessa igreja enfermeiros, e quantos profissionais da saúde estão por este mundo trabalhando e colocando a sua vida em risco, por amor a salvar vidas. O calor humano, ele nos ajuda a avançar, porque quando nós temos o calor, o afeto, o abraço de alguém, aquele abraço nos encoraja, nos impulsiona a olhar para algumas barreiras e falar: olha, você vai conseguir, meu irmão. Está difícil, mas o Senhor vai abençoar a sua semana, em nome de Jesus. E quando eu vejo essa mulher isolada, eu fico imaginando a falta que ela sentiu isso durante 12 anos. E quando ela escuta, diz a palavra, quando ela escuta falar de Jesus, que Jesus estava fazendo milagres, de repente ela escuta falar que Jesus ia passar ali por perto, imagino eu, ela coloca no seu coração um desejo de tão somente tocar nas vestes de Jesus. E aí nós vemos mais um obstáculo a qual esta mulher está rompendo na sua vida, porque naquela época quem estava nessa situação impura não podia tocar em ninguém. Ela conhecia a lei, ela sabia que ela não poderia chegar a tocar em Jesus. Então no seu íntimo ela fala: peraí, eu não posso tocar. Eu imagino aquela mulher pensando: a lei fala que eu não posso tocar em Jesus, mas eu não preciso tocar, eu posso tocar na orla dos seus vestidos, porque eu creio que se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. E a palavra diz que ela foi até Jesus. E aí nós vemos mais um grande obstáculo, a multidão a qual ela tinha que enfrentar para chegar até Jesus. Quantas pessoas ela teria que tocar, quantas pessoas ela teria que tocar, e na sua mente está ali falando: essas pessoas vão se tornar impuras, e se elas souberem que eu as toquei, só Deus para ter misericórdia da minha vida, porque esses homens, eles não têm amor pela vida, e sim pela lei, e o cumprimento dessa lei. E a palavra de Deus diz que quando ela toca na orla dos seus vestidos, na barra dos vestidos de Jesus, das vestes de Jesus, sai de Jesus uma virtude, e aquela mulher é curada daquele mal. E ela tenta sair despercebida daquela multidão, porque na sua cabeça: eu já consegui o que eu queria, que era a cura, mas agora eu preciso sair daqui viva, porque se eles souberem que eu estava naquela situação, é capaz de eu ser morta. E ali eu vejo Jesus falando: olha, alguém me tocou. E aí os discípulos começam: mas como assim, Jesus? Todos te tocam, todos te apertam. Então
Jesus diz: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém exercitou uma fé diferente. Alguém depositou em mim uma fé sobrenatural, uma fé com nível um pouco mais elevada. Até então eu vi uma fé normal aqui de muitos, mas essa fé foi diferente. Saiu virtude de mim, eu senti. Então aquela mulher olha e fala: meu, não tem jeito, eu vou ter que me manifestar aqui. E ali a palavra de Deus diz que ela vai até Jesus e se prostra diante de Jesus e conta toda a verdade da sua situação, todo o seu sofrimento, tudo aquilo que ela passou, porque a palavra de Deus diz que ela contou a verdade após se prostrar diante do Senhor. E quando eu vejo isso, eu vejo algo grandioso, porque ali ela não pensou mais em nada, ela pensou: não, Jesus está sabendo que eu toquei nele, então agora não tem mais jeito, eu vou até ele, eu vou adorar, eu vou exaltar este Jesus, porque hoje eu fui curada, eu alcancei o meu objetivo. Então não importa mais o que vai acontecer daqui a pouco, o que importa é o que eu vou fazer agora. Eu vou adorar o meu Senhor que me curou. E ela vai até ele e se prostra e adora o Senhor e conta toda a verdade daquela situação. E a palavra de Deus diz que Jesus olha para ela e fala: olha, a tua fé te salvou, mulher, a tua fé te curou. E eu fico imaginando a cabeça dela falando assim: meu Deus, agora eu vou abrir os meus olhos aqui, o que vai estar acontecendo aqui? Mas Jesus olha para ela e fala: olha, a tua fé te salvou, vai em paz, vai em paz, porque mais nenhum mal vai te acontecer, em nome de Jesus. Muitas vezes você está nessa situação, passando por tantos problemas, tantos obstáculos você precisa enfrentar para alcançar o seu objetivo. Hoje nós precisamos enfrentar obstáculos tão grandes, a qual muitas vezes não imaginávamos pensar em enfrentar. Ter que ficar em quarentena. As crianças, quem diga, Rebeca, Manu e outras crianças que estão na quarentena, meu Deus, a minha filha não aguenta mais. Ela fala: papai, eu quero a minha escola, eu quero meus amigos, eu quero estudar, eu quero ir para a escola, eu quero a minha professora. E muitas vezes nós, como pai, devemos dar uma palavra de ânimo para os nossos filhos, porque eu creio que este mal vai passar. Eu tenho fé que nós vamos viver dias extraordinários em nome de Jesus, mas eu também sei que nós iremos passar por muitas dificuldades se permanecermos sem exercitar a fé que precisamos exercitar. Aqui nessa palavra nós temos duas pessoas que obteve a fé, que obteve a cura através da fé. Um homem com uma situação a qual ele também não esperava, que ele fosse obter a cura do seu filho. E uma mulher também na mesma situação. Naquela época jovens deviam ser em torno dos seus 17, 18, como é hoje. Se nós olharmos a situação daquela mulher e a situação daquele garoto, eles sobreviveram praticamente o mesmo período, passando a tribulação que passaram, e obteram a cura através de um Cristo que hoje também opera cura e milagre na vida daqueles que creem, porque o nosso Senhor, Ele se coloca como um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, um pastor que não mediu esforços, que deixou toda a sua glória, toda a sua plenitude, e se fez homem, e se fez maldito entre esta humanidade, e foi para a cruz, carregou um preço pela minha vida e pela sua vida. Este mesmo Cristo que operou estes milagres, opera milagre nos dias de hoje, e a única coisa que Ele espera de mim e de você, é que nós venhamos ser verdadeiros e genuínos naquilo que nós oferecemos a Ele. Veja que aquele homem, diante de toda aquela situação, ele foi e declarou: Senhor, olha, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Muitas das vezes nós estamos numa situação difícil,
mas não temos a humildade de muitas vezes chegar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho mais fé, eu preciso que o Senhor fortaleça a minha fé, eu preciso que o Senhor me ajude nessa falta de fé a qual eu estou vivendo, na incredulidade que está sendo gerada no meu coração, diante da situação a qual eu estou vivendo. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ter essa humildade, precisamos vencer essa barreira do orgulho, a barreira que muitas vezes tem impedido o milagre de acontecer na sua vida e na minha vida muitas vezes, porque o orgulho a qual nós olhamos e falamos: não, eu sou homem, eu vou suportar, eu vou até o fim. Não é isso que o Senhor quer de você e nem de mim, meu irmão. O Senhor quer que nós venhamos ser humildes, a entender que não podemos carregar e não suportamos carregar nenhum fardo pesado sozinho. Ele quer dividir esse fardo, Ele quer carregar o seu fardo, mas para isso Ele espera que você venha se posicionar, com que eu venha me posicionar e falar: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda nessa falta de fé que estou vivendo. Quantos de nós, diante da situação em que estamos vivendo, já não consegue mais ver a possibilidade de um mundo melhor amanhã? Porque é um vírus que se propaga, é um vírus que nós como homem não temos o domínio sobre ele. Por mais que nós estamos tentando de todo jeito ter um medicamento 100% eficaz na sua recuperação da pessoa que está contaminada com esse vírus, mas ainda não temos isso com clareza 100%. Precisamos exercitar nossa fé, irmãos. Precisamos buscar um recurso divino para a nossa humanidade. Nós estamos tão preocupados com o vírus, tão focados no vírus, mas você já parou para pensar se essa quarentena durar mais um tempo, o que será da nossa humanidade lá na frente? Quando não tivermos mais o nosso emprego, quando não tivermos mais a condição de entrar num ônibus e poder ir para onde queremos, porque não tem mais um motorista operando aquele ônibus, não porque ele foi arrebatado, porque eu creio que um dia nós seremos, porque a palavra de fé que foi lá em Romanos, declarada por Paulo, ela vem nos declarando exatamente essa fé, uma fé a qual crê na ressurreição de Cristo, que Cristo ressurgiu, e que Cristo nos deu a oportunidade de ser alcançado por esta fé, e viver esta fé hoje, crendo que Ele virá buscar a sua igreja, crendo que Ele ainda faz milagre nos dias de hoje, crendo nessa fé sobrenatural. Eu posso falar para você, um dia nós veremos ônibus andando sozinho, porque Deus vai arrebatar aqueles a qual Ele vai vir buscar. Mas eu fico imaginando um fluxo de ônibus que não vai estar acontecendo mesmo, porque o motorista não foi trabalhar, porque ele está com medo do vírus. O médico também não foi trabalhar, porque ele também teve medo do vírus. E quantos pacientes estão nos leitos precisando de um médico? Será que nós temos confiado no nosso Deus, a ponto de tentarmos viver a nossa vida sem medo? Será que nós temos verdadeiramente exercitado a fé que muitas vezes nós ouvimos hoje com mais facilidade pelas internet, como você está ouvindo na sua casa? Será que nós temos praticado essa fé? Ou será que nós temos agido de maneira incrédula a ponto de falar: não, eu não consigo mais, eu tenho que ficar aqui isolado? Nós precisamos parar de ter medo. Ah, James, você está falando isso porque está mais fácil para você. Não, irmãos, não está fácil não. A vida, ela continua, e se pararmos, daqui a pouco não teremos comida também, porque a pessoa que trabalha no campo também não vai conseguir mais produzir, porque a comida que sai do campo, ela não vai conseguir chegar no seu mercado, onde você compra, onde você faz sua compra. E se não tomarmos cuidado, meu irmão, nós vamos ver pessoas morrendo de fome, desnutrida,
porque não tem nutrientes mais, não tem comida, não tem alimento. Portanto, nessa noite, diante desta palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, eu quero convidar você aí na sua casa a meditar um pouquinho em tudo isso que foi falado aqui. A felicidade é algo que nos deixa totalmente iguais um ao outro. A felicidade, ela, quando nós olhamos alguém feliz, indiferente da classe social, de ter ou não ter, nós não conseguimos ver nada de diferente, porque todos estão aparentemente felizes. Aquele que tem muito, muitas vezes, exteriormente ele está feliz, mas no seu interior ainda lhe falta alguma coisa. O que verdadeiramente nos diferencia, irmãos, um dos outros, é a dor. A dor nos diferencia. Porque a dor nos faz ser diferentes. Porque a dor é que vai nos motivar a ser diferente. Porque é a dor que vai fazer você e eu tomar atitudes diferentes. Nós nos deparamos com duas histórias. Cada um tomou uma atitude diferente. Como você tem agido em meio às dores que você tem vivido? De que forma você tem agido? Qual tem sido a sua atitude diante das dores? Esse é o momento de reflexão. É o momento de você parar e pensar: Senhor, tem misericórdia. Eu não quero mais viver uma fé superficial. Eu quero viver uma fé sobrenatural. Eu quero poder alcançar os milagres do Senhor na minha vida. Eu quero poder alcançar os milagres do Senhor na vida do meu amigo, na vida dos meus parentes. Eu quero viver os milagres a qual o Senhor tem para a minha vida. E em nome de Jesus, eu convido você aí na sua casa, fechar os seus olhos e profetizar a libertação das famílias que estão cativas diante dessa situação que estamos vivendo. Que você possa profetizar bênção sobre a sua família, sobre os seus familiares. Na empresa onde você trabalha, profetiza bênção na vida do seu patrão, na vida do dono nesta empresa. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Peça ao Senhor que Ele fortaleça a sua fé, que Ele te firme na fé genuína, a qual está aqui, na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra, porque nós cremos que ela é viva e ela é eficaz, como ela mesmo se pronuncia a nós. Uma palavra que permeia os nossos corações e nos traz a consciência de um Deus poderoso, de um Deus a qual tem todas as coisas sobre o seu domínio, sobre o seu controle. E nesta noite, Senhor, nós declaramos sobre as nossas vidas, Pai, Deus, um nível de fé elevada, a qual nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos fortaleça e tenha misericórdia de nós e nos leve a esse nível mais profundo de intimidade contigo. E que nós venhamos viver, Senhor, o milagre da vida, o milagre, Senhor, no nosso emprego, o milagre em meio aos nossos familiares, em nome de Jesus. Que possamos ver pessoas sendo curadas, transformadas, pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, vá de encontro a cada coração, a cada família no seu lar. Leva paz, leva entendimento a cada um. Dê sabedoria diante dessa situação. Dê, meu Pai, força. Dê ao Teu filho vigor para levantar, Senhor, e prosseguir diante dos seus objetivos nesse momento difícil. Em nome de Jesus, Pai, sustenta cada um dos empresários ao qual nós temos neste mundo, que está sofrendo diante dessa situação. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos que estão sofrendo também, Senhor, com essa situação. Vem de encontro a cada um, Pai, sustenta cada família em nome de Jesus. Esse é o desejo dos nossos corações, Pai. Que a Tua paz venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, amém, glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, e que esta palavra permeie o seu coração,
e faça você mover montanhas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.